Chegamos à nossa lição número 4 e agora vamos introduzir o verso 7, no qual é apresentada a mensagem deste mensageiro, né? A mensagem do mensageiro que somos nós. Ele conclama as nações, porque o verso 6 diz que essa mensagem não é designada a uma determinada etnia, a uma determinada denominação religiosa, a uma determinada geografia da terra, mas ela envolve todos. Todos devem ser repreendidos de acordo com essa mensagem. E ela começa dizendo: temei a Deus. Temei a Deus. Basicamente, para que haja uma espécie de resumo sobre essa primeira parte da mensagem, enquanto o medo afasta, o temor aproxima. Quando Adão ouviu a voz do Senhor no jardim, ele já estava em pecado. O verso bíblico de Gênesis diz que ele teve medo e se escondeu. Já o temor de Deus, ele nos aproxima do Senhor em reverência. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, grave isso na sua mente. O medo afasta. O temor aproxima. Eu quero chamar sua atenção para alguns versos bíblicos que vão aparecer aí na tela, para nós entendermos nas Escrituras essa dinâmica entre medo e temor, porque a mensagem que nós devemos apresentar e entender dentro da primeira mensagem angélica, por mais que seja uma advertência solene para a nossa geração, ela não deve provocar medo. Pelo contrário, ela deve produzir temor. E nós veremos alguns textos bíblicos que nos apresentam no que consiste esse temor a Deus. Acompanhe na tela. O primeiro texto que eu quero ler contigo encontra-se em Provérbios, capítulo 16, no verso 6. Veja: pela misericórdia e pela verdade se perdoa a culpa, se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Olha que maravilha! Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, novamente, imagine a cena de Adão, conforme descrita no livro de Gênesis. Adão, sentindo medo, fugiu porque ele era culpado. Já o temor, ele abriga no coração daquele que já foi perdoado um senso de afastamento do mal e do pecado. Adão com medo é um Adão culpado, é um Adão sobrecarregado pelo seu próprio pecado. Já um Adão temente a Deus é um Adão perdoado, restaurado e que se desvia do mal. Lembra de Jó? Jó, um homem temente a Deus, íntegro, justo e reto, e que se desviava do mal. Então nós vemos aqui uma dinâmica entre medo e temor. O homem com medo foge. O homem com temor se aproxima em reverência porque ele sabe que foi perdoado. Que maravilha! Um outro texto que eu quero ver contigo, acompanhe aí na tela, é Eclesiastes, também escrito pelo sábio rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 12, diz assim, no verso 13 e 14: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só. Desviar-se do mal, conforme vimos no provérbio anterior, ele nada mais é do que obedecer aos mandamentos de Deus. E o rei ainda diz: porque isto é o dever de todo homem. Aqui nós vamos entrar num campo muito maravilhoso da graça. A graça dá poder para nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Ninguém em sua própria força é capaz de obedecer a Deus. Ninguém, baseado em seus próprios esforços humanos, tem condição suficiente de tornar-se temente e obediente ao Senhor. Porém, pela graça e pelo poder divino em nós, e pela coparticipação na natureza divina, conforme escreveu o apóstolo Pedro, nós adquirimos poder celestial para cumprirmos os mandamentos de Deus. Eis a razão pela qual o profeta João escreveu de modo tão ousado um texto que eu quero ler contigo. Acompanhe na tela. 1 João, aqui no capítulo 2, tem um texto desafiador.
Porém diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido a Deus, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que texto forte, né? E ele é forte justamente por isso. Porque aquele que conhece a Deus, e conhecer a Deus nas Escrituras, tem a ver com o fato de se relacionar com Deus. De acordo com Pedro, tem a ver com o fato de sermos coparticipantes da natureza divina. Tem a ver com o fato de termos nascido de novo, nascer da água e do Espírito. E uma vez que nascemos da água e do Espírito, uma vez que temos coparticipação na natureza divina, fraqueza humana com poder divino, nós temos habilitação do céu para obedecermos aos mandamentos de Deus. Notícia maravilhosa essa. Portanto, como diz o livro de Apocalipse, tema a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. Permaneça conosco, essa foi a lição número 4. Vamos avançar e aprendermos mais juntos. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Fica com Deus, em nome de Jesus.